cantor Juninho Black apareceu vestindo cropped, uma roupa que nem uma mulher cristã deveria usar, mas agora um homem está usando. O Juninho Black, agora não sei se será Juninho Pink, ele canta aquela música Ninguém Explica Deus. Deus a gente explica sim por meio da escritura. O que ninguém explica é o mundo gospel. No vídeo de hoje, eu quero mostrar para você que sim, as roupas que usamos importam muito. Na Bíblia, a roupa sempre carrega significado. Esse papinho de usar uma roupa indecente ou às vezes até absurda como esta e logo depois falar, quem julga meu coração é Deus, o que importa é o coração, isso é desculpa, porque na Bíblia, roupa sempre carrega uma mensagem. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, em primeiro lugar, a ideia não é massacrar ninguém não, mas a gente precisa fazer uma diferença entre apedrejar a mulher adúltera, o que a gente não pode fazer, e virar a mesa de cambista, que foi o que Jesus fez. Sabe, muitas vezes, debaixo da capa da piedade, as pessoas são cruéis e manifestam um espírito farisaico ao destruir outras pessoas. Mas tal atitude, que é pecaminosa, não pode ser desculpa para ficarmos calados enquanto absurdos são feitos no templo. Sabe, o templo está sendo profanado e a gente diz, não vamos apedrejar. Peraí. Uma coisa é a adúltera na rua, outra coisa são esses líderes profanando o templo, conduzindo pessoas ao buraco. Na minha opinião, é esse caso aqui. É o caso de inúmeros líderes ou personalidades evangélicas que defendem ideias, e às vezes ideias por meio de seus comportamentos, que são ideias erradas, que muitas vezes levam o povo para o lado errado. E não manifestam arrependimento, antes insistem em seus erros e, quando advertidos, ainda zombam e acusam os outros de hipocrisia e farisaísmo. Não julgueis, não julgueis, não julgueis, não julgueis. Se escondem atrás do não julgueis. Então vamos lá, vamos começar assim. O legalismo tem sido usado na igreja como desculpa para que as pessoas se tornem sensuais. De que adianta ter uma roupa adequada se a irmã é fofoqueira? E usar uma saia curta resolve o problema da língua comprida? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, inúmeras e inúmeras vezes, a hipocrisia de alguns que se vestem bem, mas têm um comportamento errado, a hipocrisia destes é usada como desculpa para que as pessoas sejam sensuais. E, apesar de a Bíblia ser explícita sobre vestimentas e falar várias e várias vezes sobre o uso adequado de roupas para os cristãos e de como nossas roupas expressam nossas crenças, nossos valores e o nosso estado de espírito, basta-se fazer qualquer tipo de crítica a um tipo de roupa sensual ou absurda como essa aí, para que então você seja taxado como fariseu. Nossa, seu legalista! Seu legalista! Para eles, criticar qualquer tipo de roupa absurda, sensual, que leva o nome de Jesus a ser blasfemado lá fora e leva também pessoas a caírem em tentação, criticar esse tipo de vestimenta, criticar roupas ridículas que não são adequadas para um cristão, é sempre sinônimo de legalismo. E o que seria o legalismo hoje? O uso da palavra legalismo hoje daria aquela ideia farisaica de exigir coisa das pessoas que Deus não exigiu. De certa forma, então, o que as pessoas pensam? Se não tem uma passagem explícita na Bíblia, nós não podemos condenar. Por exemplo, então nós não poderíamos dizer que cocaína é errado, porque não tem uma passagem explícita dizendo não cheirarás cocaína. Também não há uma passagem explícita dizendo não serás viciado em jogos de azar. Mas há sim inúmeros princípios na Bíblia que apontam em direções que proíbam tais práticas. Do mesmo modo, acontece com as vestes. Pode não existir uma passagem explícita dizendo não usarás calça leg, mas os princípios bíblicos estão ali e são muito claros, mostrando que esse tipo de roupa, por exemplo, em público, expõe o seu corpo, mostra o seu corpo por completo. Isso não é uma roupa cristã. Isso não obedece ao princípio paulino de nos vestirmos com modéstia. Uma outra coisa muito importante a se dizer é sobre a importância que a Bíblia dá às vestimentas. No Antigo Testamento, Deus gasta um capítulo inteiro para tratar das roupas do sacerdote. Deus disse também que o altar não deveria ter degraus
para que a nudez do sacerdote não fosse vista quando o sacerdote subisse para oferecer o sacrifício. Ou seja, a nudez ali, tudo indica, tinha a ver com mostrar as pernas, as coxas. Isso já era considerado nudez. Mas hoje as irmãzinhas ficam mostrando a barriga. É um absurdo. Na Bíblia, as vestes são tão importantes que elas são sempre usadas para caracterizar símbolos de justiça ou de injustiça. Em Apocalipse, por exemplo, a justiça é simbolizada como o linho finíssimo, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Em Isaías, a injustiça era retratada pelos trapos da imundícia, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Tá vendo? Justiça e injustiça eram retratados pelas vestes, porque sim, por meio de nossas vestes, nós mostramos sim quem nós somos, nós sim expressamos a nossa justiça. E não apenas isso, o estado de espírito das pessoas também era retratado por meio das vestimentas. Sempre que o povo de Deus entrava em um estado de arrependimento, eles mudavam as suas vestes, passavam a se vestir com pano de saco e cinza. A vinda do Messias iria mudar o estado de espírito do povo, que seria visto por meio de suas vestes, que seriam trocadas. Por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Tá vendo? Como que a justiça, a alegria aqui é retratada por meio das vestes? Vestes de louvor. A mudança interior era sempre seguida de uma mudança exterior em toda a Escritura. Quando Jacó chama sua família ao arrependimento, ele também os chama a mudarem suas vestes, mostrando assim que a mudança interior era sempre acompanhada de mudança exterior. Então, disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Mas o que existe muitas vezes são cristãos que dizem ter se convertido a Cristo, abandonado os ídolos, mas que continuam com as mesmas vestes mundanas e sensuais de sempre. Na Bíblia, as vestes sempre significam alguma coisa. Em Gênesis 38:19, é mostrado que Tamar se despiu de suas vestes de viuvez. Quando o homem se casasse com uma mulher que fazia parte dos exércitos inimigos vencidos, ela deveria ir para sua casa e se despir do vestido de cativeiro. Ou seja, havia roupa para se vestir quando você perdia um parente, havia roupa para se vestir quando você deixava de ser escrava, havia roupa para se usar quando você queria se arrepender, havia roupa para soldado, para classificar quem era um sacerdote, um rei. As roupas sempre retrataram de modo simbólico alguma coisa, uma quebra de padrão. Elas sempre tiveram algum significado. Mas os crentes de hoje usam, por exemplo, uma calça rasgada, uma roupa sensual e dizem que isso não significa nada. Mentira! As roupas sempre significam alguma coisa. Até no mundo é assim. Quando, por exemplo, as mulheres, as feministas, elas quiseram se identificar com os homens, dizendo queremos direitos iguais, elas começaram a usar calças. Recentemente, uma jornalista da Rede Globo, ela se casou usando tênis. E ela disse que isso não foi por acaso. Ela queria quebrar um padrão. Então, uma roupa rasgada, por exemplo, simboliza quebra de padrão. Uma roupa sensual representa um coração que é uma fábrica de ídolos, um coração sensual. Uma roupa da modinha, que muitas vezes é sensual, pode significar que você quer negar a sua fé para se identificar com os homens deste mundo, pois você não quer ser perseguido, você quer ser igual aos homens deste mundo. Inúmeras vezes, os crentes usam símbolos estéticos que os identificam com este mundo, mas eles dizem, não significa nada não. Na verdade, eles querem se parecer com o mundo, mas ainda não possuem coragem o bastante de assumir isso. São como Israel, que haviam saído do Egito, mas sentiam saudades dos pepinos, dos melões que lá haviam. Sentiam saudade do modo egípcio de se viver. No Antigo Testamento, quando Deus, por exemplo, proibiu Israel de marcar o seu corpo, o objetivo dado por Deus era que o povo de Israel não se identificasse, nem se parecesse com os homens pagãos, com os homens gentios. O mandamento específico sobre a marca é óbvio que passou, mas o princípio de não nos identificarmos com o mundo
continua. Onde glorificamos a Deus quando nos identificamos com inúmeros padrões estéticos que retratam rebeldia, desobediência juvenil, sensualidade e quebra de padrão. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, o nosso exterior reflete sim o que está em nosso interior. De modo que nossas manifestações estéticas, por mais que as pessoas tentem negar, são sim uma expressão de nosso coração. De que modo glorificamos a Deus quando os nossos filhos se parecem com um Zé Droguinha ou com uma piricrente? De que modo influenciamos o mundo sendo exatamente iguais a eles em tudo? Quando um missionário cristão chegava a uma tribo indígena, os missionários não passavam a andar pelados. Os índios é que com o tempo, ao ouvirem o evangelho, começavam a se vestir. Outro ponto muito importante que a gente precisa falar, a diferenciação entre homens e mulheres. No Antigo Testamento, Deus já havia expressado o seu repúdio por essa ideia de misturar as coisas. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor, seu Deus. E antes que alguém diga, isso aí é apenas coisa do Antigo Testamento, no Novo Testamento Deus converteu, Paulo reafirma a ideia de que deve existir diferença estética entre homens e mulheres, diferença exterior entre homens e mulheres. E ele fala isso quando ele toca na questão do cabelo comprido, que é algo natural às mulheres. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido, e que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. O pastor Douglas Wilson, comentando essa passagem, diz: Paulo nos ensina que as distinções de cabelo entre homens e mulheres são naturais, não culturais. Sim. Porque eu sei quase toda a igreja evangélica, eu sei quase todos, é reformado, é pentecostal, quase todos eles que dizem, não, isso aí é uma questão cultural. Onde? Onde Paulo diz isso? O texto é claro. Paulo diz assim, não vos ensina a natureza. Ele diz que é uma questão natural que as mulheres tenham o cabelo mais comprido do que os homens. No final, gente, tudo isso aí significa apenas uma coisa. O mundo entrando na igreja. Os crentes não querem mais sofrer bullying em nome de Jesus. Os crentes não querem mais ser perseguidos. Afinal, os diferentes sempre são perseguidos. Os diferentes incomodam. Por isso os cristãos querem ser aceitos e eles o tempo todo estão fazendo uma força enorme para se identificar com este mundo. Usam o legalismo como arma para aprovar a sensualidade. Distorcem o fiz-me judeu para ganhar judeu, para então inserir todo tipo de mundanismo na igreja. Mas no final, a igreja acaba se tornando uma caricatura do mundo. Prédios de culto que se parecem boates, crentes que se parecem malandros, pregações que se assemelham a terapias. No final, a igreja está como o mundo, morta.